Pedimos, ó Pai, a tua orientação, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, abençoando a nossa professora, a irmã Sônia, Senhor, capacitando ela, dirigindo, ó Pai, e que nós possamos crescer na tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, vamos só olhar aqui nesse gráfico. Nós vamos fazer uma breve recapitulação para ver que quem tiver dúvida pode colocar aqui, porque eu sei que esse assunto, gente, é um assunto complexo, né? Mas devagarinho a gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, né? E qualquer dúvida eu quero que vocês perguntem, porque às vezes uma dúvida sua ajuda a esclarecer a dúvida do outro irmão, tá bom? E se eu não souber, eu vou procurar saber, tá bom? Então, esse gráfico aqui, ele mostra, é um resumo da escatologia, na verdade, né? A cruz de Cristo é quando eu sempre uso essa ilustração para que os alunos entendam melhor esse cronograma, porque o tempo de Deus não é marcado como a gente marca o nosso tempo, né? Então, na cruz de Cristo, é como se o relógio escatológico tivesse parado lá, né? Parado, e o período da graça entrou. Tá vendo que depois dessa cruz está escrito graça. Esse é o período que a gente está vivendo, que é o período das igrejas. A igreja está aqui pregando o evangelho, né? A cruz de Cristo, Cristo morreu, entregou sua vida, pagou o pecado, voltou para o céu. E quando ele prometeu, a igreja falou: olha, eu vou, né, vou voltar, mas o Espírito Santo, ele vai vir e ele vai ajudar vocês, capacitar vocês para pregar o evangelho, para vocês ficar aqui ganhando almas, e ele vai ser o ajudador, vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado, né? E ele, quando ele falou tudo isso, ele foi subindo, a Bíblia fala que uma nuvem ocultou Cristo, e todos os discípulos ficaram ali com a boca aberta, pensando, mas que coisa, né, incrível, Jesus foi assunto ao céu, e aparece o anjo que diz: olha, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, um dia ele voltará. E também a gente vê lá no capítulo 14 de João, quando eles estavam tristes antes da morte de Jesus mesmo, Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então, esse versículo é uma promessa e é uma declaração de amor, né? Que ele fala: olha, espera, se prepara, porque eu vou voltar para levar vocês para mim mesmo. Então, e ele falou para os discípulos: não se ausenta daqui até que o Espírito Santo desça sobre a igreja, porque é o Espírito Santo que vai capacitar vocês, porque vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, esse período entre a cruz e a primeira flechinha, que é o arrebatamento, é o período da graça, né? A gente chama de período da graça porque é a dispensação da graça, onde a graça está sendo oferecida através da igreja, pelo menos deve ser, né, o dever, o pedido de Cristo que a gente pregue o evangelho, porque entre a morte e ressurreição de Cristo até o arrebatamento é o trabalho da igreja aqui, é a nossa dedicação trabalhando para ganhar almas para Cristo. E lá no livro de Tessalonicenses, então, vem aquele versículo que fala, né, que Jesus vem arrebatar os seus, né? O arrebatamento tem várias visões escatológicas sobre a vinda de Cristo, né? Tem pessoas, tem teólogos que acreditam que toda a igreja vai passar o arrebatamento, ó,
vai passar a grande tribulação, e no final que Jesus vem só uma vez aqui na Terra, já vem para reinar, né? A nossa visão é pré-tribulacionista, porque nós cremos que a igreja está trabalhando aqui na Terra, e que depois vai ter o arrebatamento, que lá em Tessalonicenses fala que nós vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares, que é a primeira fase da vinda de Cristo, né? É uma forma de ensinar para vocês entenderem melhor. A volta de Jesus em duas fases. Primeira, ele vem nos ares, né? É como num abrir e fechar de olhos, nós vamos encontrar com Jesus, todos os que nele creram, vão encontrar com ele nos ares, e aí entra o período da grande tribulação, que é dessa primeira flechinha até essa flecha maior que está subindo aí. Então, nesse período chamado grande tribulação, a igreja estará guardado com o Senhor no céu. Isso é o que crê os pré-tribulacionistas, aqueles que crê que o arrebatamento será antes da grande tribulação, que a igreja não vai sofrer a grande tribulação. E então isso é o que eu creio, entendeu? Respeito quem crê diferente, mas eu creio nisso porque lá no capítulo 2, um dos versículos que eu uso para falar sobre isso, primeiro é o Tessalonicenses, que fala que nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados, com um abrir e fechar de olhos, né? Então, primeiro os mortos vão ser ressuscitados, né? Vão encontrar a alma e o espírito daquelas pessoas que morreram em Cristo, eles vão retomar os seus corpos, que vão ser ressuscitados e glorificados, e vai encontrar o Senhor nos ares. E se nós estivermos vivos nesse momento, a Bíblia fala que nem todos dormiremos, quer dizer, morreremos, mas seremos transformados. Como assim, no abrir e fechar de olhos, o nosso corpo vai ganhar um corpo como o de Cristo, um corpo que não vai adoecer mais, que não vai morrer, e um corpo perfeito, como o de Cristo. Quando ele ressuscitou, ele entrou onde estavam os discípulos, não precisou abrir a porta, e ele chegou lá e falou: Pai seja convosco. E o Tomé estava duvidando que Cristo tinha ressuscitado, e ele falou: olha, coloca a mão aqui, então, você disse que só ia acreditar vendo, coloca a mão do meu lado, nas minhas feridas. Então, a gente vê que Jesus tinha um corpo com as marcas, né? Ainda ele ressuscitou com as marcas que ele sofreu na cruz por nós. Então, a Bíblia fala isso, né? Que vai ter esse arrebatamento, que nós vamos encontrar com Jesus nos ares. E esse segundo, depois que passa a grande tribulação, essa segunda fase de Jesus é quando Jesus volta para pôr fim à grande tribulação. O que vai estar acontecendo aqui na Terra? É o que nós vamos começar a estudar, né? Vão ser 7 anos, a Bíblia fala lá no capítulo 3 de Apocalipse, ele fala que ele vai guardar para a igreja de Filadélfia, a promessa da igreja de Filadélfia é que ele vai guardar eles daquele momento difícil que nunca houve e jamais haverá na terra. E quando você começa a ler o livro de Apocalipse Jesus começa a quebrar os selos lá em cima, e vai acontecendo coisas terríveis aqui na Terra, né? E quando passa esses 7 anos da grande tribulação, que eu estou fazendo só um resumo, Cristo volta, aí a Bíblia fala que ele vai pisar aqui na Terra, porque ele vai ter a batalha do Armagedon, onde todas as nações vão se reunir para destruir Israel. E é quando Jesus vem e destrói com todos eles com a espada que ele tira da boca dele, que é a própria palavra dele, né? E ele instaura o milênio. Aí você pode voltar lá naquela passagem de Daniel,
né? Quando o Nabucodonosor tem aquele sonho com a estátua, e o Daniel vai interpretar o sonho dele, e ele diz, né, olha, a cabeça de ouro és tu, o rei Nabucodonosor, né, que tem o reino da Babilônia, era o reino mais poderoso. Então ele falou, depois de ti vem outro, né, não tão poderoso, mas representava os braços de prata, que eram os medos e os persas. E o peito, né, de bronze, representava a Grécia, que era um reino, que era um império menor, mas que também foi um império muito poderoso. E os braços e as pernas de ferro, que foi o Império Romano, que era um império duro, né? Que bateu nos cristãos, que bateu, que fez muita gente sofrer, matou muitas pessoas. Mas você vê que os pés da estátua era de ferro e de barro. A gente vai ver isso mais para frente. Mas aqui já entra o período que praticamente nós estamos nos aproximando, né? E o que vai acontecer? A Bíblia fala que uma pedra cortada lá da montanha, sem a ajuda de mão humana, ela rola e bate no pé dessa estátua, no sonho que o rei Nabucodonosor teve. E ela bate no pé da estátua, e é interessante que ela fala que naquele momento vai esmiuçar tudo: o ouro, a prata, o bronze e o ferro. E a gente olha e não vê que não existe mais esses impérios. Como que a Bíblia fala que essa pedra vai destruir tudo isso daí e o vento, né? E o vento levou uma vez, eu acho que foi o pastor João que pregou uma mensagem que ele chamou de O Vento Levou, o nome do filme, né? O vento levou todos os impérios, os reinos da terra. Por quê? Porque aquela pedra que caiu no pé da estátua, que é os reinos dos últimos tempos, e o reino do anticristo, inclusive, que vai estar unido com ele, mas que ao mesmo tempo não vai dar liga, porque é barro e ferro não dá liga. Jesus vem e ele destrói todos os reinos da terra, e o reino dele fala que aquela pedra ela se torna grande e enche toda a terra, que vai ser o reino de Cristo, que é essa flecha maior que está escrito milênio. Então, Cristo vai instaurar o milênio, que são 1000 anos, que nós cremos, né? Eu aprendi isso aí desde que eu me converti com o pastor João, que é um reino literal, né? Tem alguns que creem que esse milênio não é literal, né? Eu creio que é um reino literal, porque no livro de Isaías você vê falar muito do milênio, e vários lugares na Bíblia. Depois, quando chegar a aula do milênio, nós vamos ver quanto fala desse milênio, que é um tempo de paz, um tempo que o homem vai ver o que é justiça de verdade, que Cristo vai reinar sobre a terra. E a hora que passa os 1000 anos, né? Acontece mais uma série de coisas. Vocês não precisam ficar preocupados, porque depois nós vamos estudar as partes aí. Aí, no final do milênio, Satanás aqui no milênio, no começo do milênio, Satanás vai ser preso. Mas depois ele é solto, e a Bíblia fala que ele vai juntar. Você já imaginou num período de paz, de abundância, de que não vai ter mais, vai ser trocado as armas de guerra por armas de trabalho na agricultura, né? Os animais não vão ser mais ferozes, vai ser tempo de restauração. Mesmo assim, Satanás é solto por um pouco de tempo e ele consegue enganar muitas pessoas que vão vir contra Cristo. Você já imaginou o que é isso? E aí vai ser o fim de Satanás, porque ele vai ser não só preso, mas ele vai ser jogado, né, no lago de fogo. E aí fala aqui nessas duas flechinhas que está subindo e descendo, é o juízo final, e trono branco é a mesma coisa, né? Aqueles mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição,
Lá no Apocalipse fala que bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Por quê? Porque os que ressuscitaram na primeira ressurreição são os que morreram em Cristo. Então, eles só foram julgados para receber as coroas e galardões. Agora, os que ficaram, que não aceitaram Jesus, eles permaneceram lá durante o milênio, os seus corpos na terra, sua alma já lá no inferno, mas a Bíblia fala que no dia desse trono branco, que eles vão ser devolvidos para que eles ressuscitem também e ganhem um corpo que não vai se consumir mais. Você já imaginou ser queimado para todo sempre e querer morrer, mas não morre mais, porque ali já é a morte? Então, os não salvos, eles também vão ressuscitar, porque eles vão comparecer diante desse trono branco, onde eles vão ser julgados, quem não está escrito no livro da vida vão ser julgados, e vai saber por que que eles, embora eu acho que eles já sabem, né, que o rico, quando o rico, na parábola do rico e o Lázaro, o rico sabia lá no inferno por que que ele estava lá. Tanto que ele disse que os irmãos dele estavam indo para o mesmo caminho dele. E que ele queria que o Lázaro viesse aqui dar um testemunho para eles não parar lá no inferno onde ele estava. Então a gente vê que as pessoas lá ficam conscientes, tá consciente do que está acontecendo aqui, né? Então eu acredito que o ímpio, ele sabe por que ele foi lá. Mas mesmo assim, Deus é um Deus justo. Até aqui na terra ninguém recebe uma sentença sem um julgamento. Primeiro a pessoa é julgada, pega todas as provas, né, passa lá na frente do juiz e tem a acusação, tem a defesa. Quando tudo é concluído, provado que a pessoa é culpada, então ela vai saber, eu vou pagar essa pena porque eu fui culpado disso, disso, disso. Até na terra é assim, né? A nossa justiça anda torcida, mas mesmo assim a gente ainda tem uma esperança de que tem que ser assim, né? Imagina a justiça de Deus, né? Deus é justo. Então, nesse dia, a Bíblia fala que vão abrir livros e livros e livros, e o livro vai ter mais que um livro, né? E ter um livro da vida. E aquele que não foi encontrado no livro da vida vai ser jogado no lago de fogo. E aqui o interessante é que, né, que nesse dia a gente já sabe o que vai acontecer, porque Jesus, a palavra de Deus vai julgar tanto os salvos para receber coroa, galardão, né? Se a obra que a gente fizer não sofrer nenhum detrimento, como a palavra de Deus diz, passar pelo fogo, pelo crivo da palavra, a gente recebe o galardão. A mesma palavra que nos salvou é ela que vai julgar nossas obras para a gente ser galardoado ou não. E essa mesma palavra que pessoas tiveram oportunidade de ouvir, mas não ligaram, ela vai julgar lá no juízo final. E então eu sempre uso esse versículo, diz assim, quando Jesus diz assim que né, é, quem crê nele tem a vida, não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Aí ele explica qual que é a condenação, e a condenação é essa, né? 2 pontinhos, que a luz veio às trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, eu acho que essa palavra, esse versículo, já vai dizer tudo naquele dia, que a condenação é, é, é por causa disso, porque Jesus veio aqui, mas eles não quiseram Jesus. Ele vai ficar esclarecido para eles saber por que que eles vão passar uma eternidade banidos. A Bíblia fala banidos da presença de Deus. Eu acho triste essa palavra, porque no inferno não tem nada, nada de Deus. Eu acho que a ausência da presença de Deus é a coisa mais terrível que quem está no inferno passa.
né? Porque aqui a gente está nesse mundo aqui, mesmo o ímpio não está nem aí com Deus, mas a gente pode ver, desfrutar, até o ímpio desfruta da bondade de Deus, né? Que é a chuva cai no telhado do ímpio, no telhado do justo, né? Quando ele pode desfrutar da natureza, das coisas que Deus criou. Só que nesse dia é o fim, porque eles vão ser banidos da presença de Deus. É uma separação dolorosa. E daí, né, termina essas duas flechinhas, entra na eternidade, né? A gente entra para a eternidade, onde isso aqui tudo acaba, a nova Jerusalém que está sendo preparada por Cristo, é como se ela encaixasse aqui, e aonde a gente vai viver eternamente, e a gente vai ter uma aula só para falar da nova Jerusalém, onde está sendo construído, tudo tem suas dimensões, tem o material que está sendo construído, mas isso daí nem é tão importante para nós, mas é importante a presença do Senhor para sempre. Nós vamos estar na eternidade com Cristo, né? Acho que é tem um hino que eu gosto muito que fala que só o bem-vindo de Jesus, né? Mas não sei se vocês conhecem esse hino que fala, mas eu sei que o bem-vindo dele e eu hei de escutar, e só isso será céu para mim. Vocês conhecem esse hino? Fala, só isso será céu para mim, só isso. Então, só a presença de Deus e olhar para ele e ele falar, entra, bem-vindo na minha casa. E isso aí, para mim, já é céu, já não precisava de mais nada, mas nós vamos ter muita coisa. Coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nunca subiu no coração humano. Nós não conseguimos mensurar o que Deus está preparando para aqueles que o amam, tá? Pode passar, Daniel. Então vocês não se preocupem assim com cada detalhe do que eu falei agora, porque a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então hoje nós vamos ver aqui o arrebatamento, né? Esses dias eu vi uma pessoa que eu vou falar, a gente tem que tomar cuidado com a tecnologia. Hoje tem tanta coisa à disposição aí que as pessoas não tomar cuidado, vai lá, né, tenta usar a inteligência artificial para não ler a palavra de Deus, não meditar, não imaginar, não pensar aquilo que Deus tá preparando. Mas uma pessoa colocou lá fazer um vídeo do arrebatamento baseado no que a Bíblia fala, tal, e a inteligência artificial ela vai pegar, né, o que tem já lá colocado nos arquivos e tem uma imagem, essa imagem aí é antiga, né, que o Daniel passou, mas aí eu vi mostrando assim, estava no Instagram, eu acho, as grandes cidades e pessoas subindo, né? Eu não sei como vai ser o arrebatamento. Se pessoas vão ver, porque fala que vai ser muito rápido. Mas a gente tem prova de que haverá um arrebatamento, né? Eu creio no arrebatamento, espero por isso, espero que vocês também. Olha lá. Cristo, em sua primeira vinda, resgatou-nos do domínio do pecado. Né? Romanos 6,14 fala isso aí. E ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo foi a prova, o recibo, que ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte, poder de dar e de tomar de volta. Tem muitas pessoas que morreram, né, mártires aí, que morreram por uma causa, mas isso não faz deles pessoas que entraram para a história e tal, mas Cristo não é um mártir qualquer. Cristo é o próprio Deus encarnado que deu a sua vida e teve o poder sobre a morte e a vida para tomar ela de volta. Então, a ressurreição de Cristo declara a gente inocente e declara que Deus aceitou o pagamento do pecado pela morte do seu filho. Né? Romanos, vocês podem anotar esses versículos para vocês ler, né? Porque
talvez nós não vamos conseguir. Esse aqui eu gostaria de ler. O Fábio pode ler para mim? Esse Romanos 4:25. E a Lídia pode ler o 6:14, Romanos 6:14. E a promessa aqui fala que ele voltou para o céu, o Atos 1, de 7 a 11, o pastor Gildo, se ele puder ler para nós. E vamos ler esse Tessalonicenses, porque eu acho muito importante, porque é um dos versículos das passagens bíblicas que fala sobre o arrebatamento, tá? Então, a Lídia pode ler para mim. Quem está aberto pode ler primeiro, porque eu tô. Não sei se. 6,14? Isso. Porque o pecado não será domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, Romanos quando 6,14. Olha que versículo bom, né? Então, quando a primeira vinda de Cristo, quando ele veio aqui como um bebê, cresceu e viveu aqui uma vida de santidade, entregou a vida na cruz, então ele nos resgatou do domínio do pecado. Então, o pecado não tem domínio mais sobre aquele que crê em Jesus, que entregou sua vida para Cristo. Agora, ele não só entregou a vida dele por nós, mas ele tomou ela de volta. E isso aí, quando a gente vai evangelizar alguém, é muito importante a gente falar isso. Nós estamos fazendo um curso de evangelismo na igreja e é ensinado isso aí, que a gente tem que mostrar para as pessoas que Jesus entregou a vida e ressuscitou. A ressurreição de Cristo é importante também, porque quando ele ressuscita, ele mostra que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, e também que Deus aceitou o sacrifício dele como justificar, para nos declarar inocente, porque nós somos culpados, mas ele entregou a vida por nós, ele é justo e justificador. Então, o ato dele morrer e ressuscitar, ele declarou: o pecado foi pago, Deus aceitou, né? Romanos 4:25, quem está com ele? Romanos 4:25, o qual, Isso. por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Tá vendo? Vocês anotam esse versículo, quando for falar para alguém, mostra, porque tem muitas pessoas que falam que tem muita gente, né, que morreu, os apóstolos morreram também, mas nenhum deles teve poder de ressuscitar. Por mais que eles amassem Cristo, que eles fossem capazes de deixar é, tudo para servir a Cristo e acabar o final da vida deles sendo martirizados, né, mortos, mas eles não tinham poder, são pecadores, não teve poder de ressuscitar. Mas Cristo, na sua ressurreição, ele tornou aquele que pode justificar a gente, tornar a gente inocente. E aqui é como se fosse uma trajetória de Cristo. Ele veio a primeira vez, resgatou a gente do domínio do pecado, ressuscitou para a nossa justificação e fundou a sua igreja. Mateus 16:18, né? Eu não pedi para ninguém ver esse, né? Você está com ele? Pode ler para mim. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só. Então, aqui ele funda a sua igreja com os 12 apóstolos, e ele foi naquele dia que Pedro declara: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele falou: Olha, eu afirmo que você é uma pedra, uma pedrinha, e sobre esta pedra, que sou eu, vocês vão edificar a minha igreja, colocando uma pedrinha em cima da outra, né? Cristo, fundamento, o alicerce. Então, aqui Cristo funda a sua igreja. E depois ele ascende aos céus e faz a promessa dele, né? Que ele voltará. Pastor Gildo, pode ler para nós esse aqui? Atos capítulo 1, verso 7. Isso. Deu-lhes, não vos compete conhecer tempos
ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Muito legal, né? Essa aí é a promessa da vinda de Cristo. Então, olha lá, nesse slide aqui você tem o passo a passo, né, do que Cristo fez aqui, desde quando ele começou o seu ministério. Aí, aqui, no ponto 2, no segundo parágrafo aqui, ele voltará para arrebatar os salvos. Nós precisamos ter uma base bíblica para isso, né? Tem gente que não acredita no arrebatamento. Qual é o texto bíblico que fala isso? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quem que está com esse? Pode falar, pastor Gildo ergueu a mão? A nossa defesa da segunda vinda de Cristo ser dois eventos em um só, é que em 1 Tessalonicenses fala que vai ser no abrir e fechar de olhos. Então, se é no abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo que as pessoas Veja. perceberem. Já em Atos, aí quando ele estiver descendo, da mesma forma, varões Galileu, como vocês viram subir, vocês vão ver ele descer. Então, quando Cristo voltar com a igreja, essa é uma das palavras mais lindas que nós podemos nos alegrar. Os olhos dos que ficaram na tribulação, principalmente os judeus, os galileus, vão ver Isso. descendo sobre as nuvens com grande poder e glória. É a Glória. nossa defesa. Essa teoria que a segunda vinda de Cristo ela se dá em dois eventos, ela foi formada em 1800, né? Mas base bíblica nós temos para defender que vai ser dois eventos a segunda vinda de Cristo. Vai ser no abrir e fechar de olhos, arrebatamento da igreja, e aí todo olho verá quando a igreja descer os 7 anos de tribulação. Isso, muito, muito bom, pastor. Muito boa a contribuição. E também no arrebatamento não dá tempo de ninguém ver, né? E ali, outra coisa importante, outra passagem bíblica que eu gosto muito, que está lá em Zacarias, que fala que quando Jesus volta, ele volta lá no Monte das Oliveiras. Aqui eles estavam onde? Eles estavam no Monte das Oliveiras, recebendo essa ordem, vai, prega o evangelho para todo mundo. Jesus deu todas as ordens, falou que ia estar com eles todos os dias, e quando ele ascende ao céu, que os varões, que são os anjos, falaram que ele ia voltar do mesmo jeito, do mesmo modo que eles viram ele subir. E aí o pastor falou esse versículo muito, muito bem colocado, e a gente vê lá em Zacarias que quando, no final da grande tribulação, quando Israel está cercado pelas nações, para todo mundo querendo destruir Israel até a começar já há muitos anos, né? E nós estamos vivendo uma época que está acontecendo isso, mas ainda não vai ser esse período. E Israel vai estar cercado. Jesus desce no Monte das Oliveiras, e tem um versículo lá no capítulo, acho que. Ai, Daniel que lembra dos versículos que eu sei de cor, mas eu não sei a referência.
Vê se ele lembra. Fala, e se alguém por acaso perguntar que feridas são essas nas suas mãos e que feridas são essas nos seus pés, aí Jesus vai responder, são feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, naquele momento, Israel vai reconhecer que aquele Messias que eles desprezaram e não creram, aquele lá era o verdadeiro Messias. Então vai ser um... Zacarias 13:6. Quando? Zacarias 13:6. Você pode ler para nós? Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eu acho muito lindo. Tem tem até uma música com essa passagem bíblica. São feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos, porque ele foi morto dentro da casa de Israel, né? Dentro do meio do seu próprio povo. E aqui também a gente vê, aqui no Tessalonicenses, eu não sei se eu pedi para alguém ler, eu não sei nem que. Aqui eu estou no celular, não dá muito para ver quem está presente. Mas eu não sei se eu pedi para alguém ler o Tessalonicenses 4, 16, 17. Se eu não pedir, eu peço para o Fábio. E eu peço para Lídia ler o Apocalipse 19, 11 e 15. E o pastor Gildo leu o 20, o Apocalipse 20, de 1 a 6. Então, vamos começar, Fábio, pelo Tessalonicenses. Então, você vê que é um evento diferente. Se você olhar aqui, né, e ver que o Tessalonicenses, o que descreve aqui é diferente do que descreve no final do milênio, no final da grande tribulação. Lê para mim, Fábio, por favor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tá vendo? Então, o Senhor aqui está falando que nós vamos encontrar com o Senhor aonde? Nos ares, né? E aí nós vamos estar para sempre com o Senhor. Porque a partir do arrebatamento, a igreja já não separa mais de Cristo, assim, no sentido físico. Porque hoje, a gente, né, fisicamente, nós não podemos ver Cristo face a face. Mas o Espírito Santo, o Espírito dele habita em nós. Mas aqui, depois que nós formos ressuscitados ou transformados, nós estaremos para sempre com Cristo, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com tudo que somos, né? E que 7 anos depois virá a terra para instaurar o milênio. Vamos ler o Apocalipse 19, 11. Quem pegou esse versículo? Então, ele voltará nas nuvens primeiro e depois de 7 anos ele virá à terra para instaurar o milênio. Vamos ler. 19, e vi o céu 11. aberto, Isso. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Pode continuar. É do 11 ao 15, é? É. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram no exército que há no céu um cavalo branco, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.
Bom. Ô, Daniel, coloca um tracinho entre o 11 a 15, porque tem uma vírgula, parece que é para ler só o 11 e 15, mas é bom ler toda essa parte aí. Então, aqui descreve essa vinda de Cristo em glória, né? Você vê que lá no capítulo 13 de Apocalipse, tem no 13 não. No começo ali, depois do 4, capítulo 4 em diante, quando começa a abrir o selo, a primeira coisa que sai é um cavalo branco, só que o cavaleiro desse cavalo branco não é Cristo, é o anticristo se fazendo parecer com Cristo. Então, aqui no 19, esse que está montado no cavalo branco, a Bíblia fala que o nome dele é fiel e verdadeiro, e ele julga com justiça, e o manto dele é salpicado de sangue, né? Mostrando a qualidade daquele que veio, derramou seu sangue por nós, né? E aí ele vem para quê? Ele vai estabelecer o milênio aqui. Aí o pastor lê para nós, por favor, pastor, o 20, de 1 a 6. Boa noite, irmãos. Eu vou ler aqui, pude acompanhar a partir de agora. Tá bom, irmã Ellen. Obrigada. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Olha que maravilha, né? Deixa claro esse período do milênio, não deixa claro? Muito claro que depois que Jesus, no capítulo 19, quando ele vem, ele fala que ele vem montado no cavalo branco, né? A gente não sabe exatamente como foi isso que João descreveu, mas dá essa impressão de vitorioso, daquele que venceu todas as coisas, Jesus com autoridade, em glória aqui. E seguido com ele, os exércitos dele. Quem que são os exércitos dele? Os salvos que receberam as vestes, né? As vestes da justiça, não própria, mas a justiça de Cristo, que vão reinar com ele. E aqui, que a irmã acabou de ler agora, fala que ele vai instaurar o milênio, né, nesse período, e fala também daqueles que morreram na grande tribulação para poder aceitar Cristo, para poder não negar o nome de Cristo, talvez aqueles que ouviram antes, mas não aceitaram, ficaram na grande tribulação, depois eles foram mortos para poder guardar, né, a sua fé em Cristo. Então, eles vão estar ali entrando para o milênio junto com Cristo e junto com todos os salvos, e aqueles que morreram nas coisas que vão acontecer, que a gente vai ver aqui na grande tribulação. Muita gente vai morrer, e morrer sem Cristo, não vão ressuscitar, porque eles vão ressuscitar, como eu falei lá no começo, só depois do milênio, para ser julgado, e eles vão saber por que eles
não foram salvos, porque rejeitaram a luz que veio ao mundo, mas eles amaram as trevas ao invés de amar a luz, né? E aí, então, a gente viu, né, um pouco sobre o arrebatamento. Tem outro slide, Daniel? Então, esse aqui é só para afirmar aquilo que a gente já falou. Primeiro, Cristo vem para buscar a noiva. Lembra que eu falei, não sei se eu falei para vocês sobre isso, mas é como no casamento do judeu, né? Judaico, que o moço vai lá, assina o contrato com o pai, paga o dote e vai preparar a casa. Quando a casa está pronta, ele vem e o casamento acontece e ele leva a noiva para a casa dele. Então, Cristo, ele pagou o preço por nós na cruz, e ele falou, vou preparar lugar. E quando eu tiver preparado lugar, eu vou buscar você para mim mesmo, para que aonde eu estiver, você vai estar também. Então, a Igreja de Cristo, sobe como a noiva. Lá tem as bodas do Cordeiro. E quando ela desce para reinar com Cristo, desce a esposa, né? Então, é preciso distinguir esses dois momentos, como o pastor Gildo aí ajudou a gente, né, com base bíblica sobre esses dois eventos distintos, né? Então é preciso distinguir esses dois momentos da vinda de Cristo. O primeiro, o arrebatamento, né? Ele leva a gente, por quê? Porque vai acontecer o período da grande tribulação. É como se ele estivesse guardando o trigo no celeiro dele, porque as palhas vai perecer aqui, entendeu? Então, nesse tempo, nesse arrebatamento, vai ser nos ares para a noiva, e depois, conforme 2 Coríntios 11:2, fala que nem todos, não, isso aqui fala do corpo incorruptível, né, que vai ser transformado, hoje aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então, depois é a vinda dele em glória, à terra, com a esposa, para reinar. Vamos ler o Apocalipse, quem já está no Apocalipse aí, 19, 20, está perto, lê para mim, 19:7. Pode ler, quem tiver. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demonstre-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Muito legal, né? Pastor Gildo, pode falar, pastor. Não, eu só cliquei aqui só para errei. Tá. Uhum. Muito bem. Então, dá vontade esse assunto, eu gosto tanto desse assunto, e eu passaria aqui a noite conversando com vocês e ouvindo também, que eu sei que vocês têm conhecimento desse assunto, né? A gente está mais, como que fala, trocando conhecimentos e relembrando coisas que eu sei que vocês já aprenderam, mas é um assunto tão gostoso que dá vontade não sei se vocês sentem o mesmo que eu, mas eu gosto muito desse tema, porque é isso aí que nos dá esperança, né? Eu acho assim que a gente amar a vinda, a Bíblia fala que nós precisamos amar a vinda de Cristo. E eu acho que passei, quando eu não era salvo, eu tinha tanto medo do livro de Apocalipse, que quando eu abri a Bíblia, assim, no final, que eu vi Apocalipse, já fechava. Tinha medo, porque eu não tinha esperança em Cristo, né? Então, depois que eu conheci Cristo como meu Salvador, que eu queria conhecer tudo sobre escatologia e o Apocalipse, eu já li várias vezes, mas a gente vai aprendendo, cada vez que a gente ensina, a gente aprende, eu aprendo com vocês também. E eu vejo que a gente precisa aprender essas coisas, nós como cristãos, né? Dessa época que eu creio que nós estamos perto da volta de Cristo, nós precisamos amar a vinda de Cristo, querer aprender sobre isso, ler a Bíblia, pesquisar, estudar, para vocês
poder falar para as pessoas. Quando abrir uma oportunidade, falar que Jesus veio e ele tirou a gente das trevas, ele deu a vida dele na cruz para tirar a gente de baixo, né, do império das trevas. Depois ele ressuscitou para nossa justificação, fundou a sua igreja e subiu ao céu e prometeu que ele vai voltar. Então nós temos essa promessa e nós podemos acreditar na promessa de Cristo, porque tudo que ele prometeu, ele cumpriu e ele não vai deixar de cumprir isso que esse último evento que a gente espera, né? Tudo bem com vocês? Tem alguma pergunta, algum comentário? Agora já deu. Não, não. Eu não. Oi, o que vocês falaram? Eles são tão maravilhosos que vai nos alegrar de uma forma tão extraordinária, sabe? Essa questão das bodas do Cordeiro, a vinda do Senhor Jesus conosco, a contemplar a vitória sobre Satanás. Esses eventos vão ser tão maravilhosos que vai nos encher de tanto gozo de estar ao lado de Jesus. Isso é por isso que o apóstolo Paulo escreve até uma passagem figurada que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para os seus, né? Então é magnífico essas passagens, né? Traz uma alegria tão profunda. Né? Traz conhecer, saber e crer nessas promessas de Cristo é o que vai fazer com que a gente passe, né? Quem viver mais próximo à vinda de Cristo, em que as coisas aqui não vão estar legal, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas isso aí alegra, como o pastor falou, alegra o nosso coração, porque nós temos não só a esperança, mas a certeza de que ele vai cumprir tudo que ele prometeu, né? A vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o Satanás. Pode falar, Fábio. Irmã, duas coisas. Primeira, a respeito daquele hino que a senhora falou no início da aula, o hino do cantor cristão, número 489. Uhum. O nome dele mesmo é Céu para mim. Segunda coisa, uma pergunta que eu gostaria que a senhora depois, se pudesse auxiliar, para que eu possa compreender. Aqui no gráfico, está aqui, nós estamos no período da graça. Uhum. Então, e depois vem o arrebatamento. Sim. E depois a grande tribulação. Isso. O arrebatamento, a igreja de Cristo sobe, encontra com Cristo. Certo. Aqui em Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9, fala a respeito de uma multidão de pessoas que estão vestidas de branco diante do altar e que... estão vindo da grande tribulação, né? Exato, vieram da grande tribulação. A pergunta é a seguinte: a igreja sobe. Na grande tribulação, a igreja não estará aqui. Como é que essas pessoas serão salvas? Uma vez que a igreja não está aqui, não há quem pregue para as pessoas que estarão aqui na grande tribulação. O evangelho não será pregado, se for parar para pensar, o evangelho não será pregado na grande tribulação. O Espírito Santo, vamos lá, vamos falar a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele usa, ele age na vida do ímpio por meio da palavra, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela pregação da palavra, né? Certo. Me fugiu até o versículo, que fala que é pela palavra de Deus que somos salvos. Sim. E aí? Então, é essa a minha dúvida. Ó, e eu gostaria que depois que a senhora pudesse nos auxiliar, me auxiliar, não sei se os irmãos se depararam com essa questão também. É uma dúvida minha em relação a isso. Quando eu comecei a estudar, eu também pensava, mas como vai ser assim? Como será isso? Mas aqui a gente vai entrar no estudo da grande tribulação, e quando você estudar a grande tribulação, você vai ver, ainda eu vejo assim, o juízo de Deus na grande tribulação, a justiça de Deus, mas também a gente vê o amor obstinado de Deus, o amor que não desiste de Deus, porque ele vai ter nós vamos ver aqui, que agora está acabando a aula, mas a gente vai ver, e se o pastor Gildo quiser também trazer alguma coisa na outra aula para a gente falar, pode ser feito isso. Mas Cristo ele vai mandar 2 testemunhas para pregar o evangelho, os judeus que também vão descobrir que o anticristo não é aquele Messias que eles aguardavam, né? Vai ter uma hora que eles vão ver que não era, que eles vão ser enganados, e aquele outro que era o Messias, eles vão ser usados para pregar o evangelho, porque o evangelho era para eles, veio para eles primeiro, e ele veio para os seus rejeitaram. Mas nós que aceitamos, ele deu poder para a gente ser veio para nós, porque eles rejeitaram, mas eles ainda vão crer e eles ainda vão espalhar, até um anjo vai pregar o evangelho. Então, na grande tribulação, vão ter muitas pessoas salvas, Fábio, por causa disso, porque não vai estar a atuação. Eu creio assim que a atuação da igreja termina no arrebatamento, no sentido de pregar o evangelho, mas Deus ainda não desistiu do homem, até que chega o fim de todas as coisas. Vamos ver se o pastor Gil tem algo para acrescentar aqui. Pode falar, pastor. Cadê o senhor, pastor? Os 144 judeus irão ser revestidos com o poder do Espírito Santo, falarão em novas línguas e pregarão esse evangelho nos 4 cantos do planeta. Eles que vão estar com a responsabilidade de pregar o evangelho. E as pessoas irão se converter, mas isso só vai ser depois que eles se convencerem que Cristo, o Messias prometido, já veio. E aí eles têm, com o testemunho das testemunhas, das 2 testemunhas, eles vão ter essa responsabilidade. Nós cremos naquela profecia de Atos, o que teve a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, né? Essa profecia feita pelo profeta, ela vai ter dupla. São eventos que teve no dia de Pentecostes e vai acontecer com os 144 mil pregando novas línguas, né? Isso. Eles vão, vai ser a oportunidade deles fazer aquilo que era para eles fazerem a princípio, né? Que era levar o evangelho a todas as nações, Samaria, até os confins da terra. Então, o evangelho, Fábio, a resposta agora meio rápida é assim: o evangelho não vai ser pregado pela igreja, que não vai estar mais aqui, mas vai ser pregado, Deus vai, olha, ele vai, é emocionante como ele vai até o fim tentando salvar os pecadores, porque vai ter muita gente salva na grande tribulação. Tá bom? Assim, depois a gente vai
de pouquinho a gente vai entendendo melhor. Muito obrigado, pastor Gildo, Lídia, que participou hoje, o Fábio, o Vitor, acho que ele estava com problema na internet dele, que ele saía e entrava, mas que Deus abençoe que ele possa entrar aqui na aula gravada e ver, e outros que ligaram, mandaram mensagem para mim que hoje não ia poder participar, mas vão ver depois essa aula, que Deus os abençoe, que possamos amar a vinda do Senhor e falar desse assunto para todo mundo que a gente tiver oportunidade, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. Desculpa eu ter atrasado, viu? Boa Um noite. abraço.